A sala da casa dos Mendonça encolhia sob o peso dos olhos que se divertiam. O tabelião limpou a garganta, tirou do bolso um envelope selado com cera enegrecida e começou a ler as últimas vontades do falecido Joaquim. O som da voz do senhor Antônio Cardoso parecia vir de longe, como se as palavras atravessassem a madeira envelhecida do assoalho antes de tocar os presentes. Deixo à minha mulher. Ele falou, e uma gargalhada atravessou o silêncio como lâmina. Helena estava sentada no canto mais escuro, com a mão pousada sobre a barriga que crescia. 22 anos. Um filho que ainda se mexia como se já soubesse das tempestades por vir. O riso da casa cortou-lhe a face como agulhas. À volta, as cunhadas olhavam com aquela mistura de triunfo e desprezo que assume quem vê no infortúnio alheio uma chance de exaltar-se. Sebastião, o irmão do finado, cruzou os braços. As palavras do tabelião prosseguiram, implacáveis na sua simplicidade. O rancho de São Bento, uma vaca chamada Estrela, alguns móveis de pouca estima. Nada que justificasse o tom de troça no ar, mas as troças foram se transformando em ordens. Desapareça com isso. Não queremos concerto de miseráveis aqui. Foi dito com leveza, mas foi sentença. Helena recordou a primeira vez que ouvira Joaquim falar de São Bento. Foi num fim de tarde, quando o ribeirão ao pé do casebre levava embora as sombras do dia, e ele arrastava o queixo na fumaça do cachimbo, traçando no ar planos que pareciam mapas de outra vida. Não olhe só o que os olhos veem, ele dizia, com um sorriso que escondia cautela. Era o mesmo homem cujo nome agora descansava sobre papel lacrado, cujas últimas palavras despertavam mais escárnios do que consolo. A câmera da memória pousou em detalhes. O selo de cera no envelope, o brilho do anel de Sebastião quando tomava um gole de cachaça, o rangido da cadeira de Helena sob o impacto de cada frase. Ela escutava tudo como quem toma nota de uma língua estranha que aprende a falar para sobreviver. Em algum lugar entre a leitura e o riso, alguém empurrou um velho baú para junto da porta, o resto da herança que ninguém queria carregar. O baú estava coberto de poeira e teias, o verniz rachado pelo tempo. Helena sentiu, num gesto quase involuntário, o desejo de tocar. Eles lhe deram a vaca com desdém, como se entregassem um fardo. Estrela, pelo menos, tinha olhos calmos e um corpo marcado pelo trabalho, o pelo já tingido do sol e uma marca no flanco que parecia um mapa antigo. Quando Helena a olhou pela primeira vez, não viu só animal. Viu uma paciência que sabia esperar. Os outros, no entanto, a chamaram de maldição, de lastro inútil. Vai comer a pouca comida de casa, moça. Não arraste pragas para nós. O riso renovou-se, mas havia nele uma pequena inquietude. Quem aceitasse o rancho e a vaca parecia aceitar também uma história que eles preferiam esquecer. Se essa história tocar o seu coração e você quiser acompanhar até o fim, inscreva-se agora e fique comigo. Não leva mais que um instante. Por dentro, Helena sentiu a mão de Joaquim ao redor do seu futuro. Não era só a perda que a nocauteava. Era a cumplicidade que se desfazia em frente aos olhos alheios. Lembrou-se das cartas que vinha escondendo, da última que guardara sob o colchão, com o selo de um papel irregular e a caligrafia de Joaquim a apertar cada linha como quem segura uma vela contra o vento. Decidiu que não sairia de mãos vazias. Não por orgulho, mas porque aquele ventre que carregava era uma promessa que precisava de chão. O flashback para o que fora o amor deles veio suave, com cheiros de terra e café. Ele a encontrara no mercado da vila, entre sacos de feijão e murmúrios de trocas. Joaquim tinha mãos de quem trabalhava com madeira e olhos de quem lia mapas. Falavam de terras, de veios de água que cortam a rocha, de segredos que só o tempo revela. Se deixarem, eu te mostro onde a terra guarda o que não mostra aos preguiçosos, dissera uma vez. Ele não brincava.
Tinha o respeito pelos lugares que gostavam de quem os escutava. Quando a febre o levou, deixou para trás mais que saudade. Deixou pistas. A carta que Joaquim escrevera, Helena abriu e leu em voz baixa para si mesma naquela noite de despedida. O fogo da lamparina oscilando sobre as palavras. Havia ali, num parágrafo curto, instruções que pareciam código. Um nome de fazenda, um verso sobre uma jabuticabeira, uma referência ao velho Tobias e um conselho simples. Não confie nos que riem. Procure o registro do 1833. Helena guardou o trecho como quem guarda uma bússola. Havia urgência, mas também cuidado. Ele não queria dar motivos para que o rancho fosse tomado à força. Planejara deixar algo que só uma mulher que soubesse ler sinais poderia reivindicar. Aceitar o rancho foi uma decisão que nasceu de um fio que se estirou até romper qualquer expectativa que os Mendonça tinham da jovem viúva. Ela não quis discutir. Havia uma força que vinha do ventre, da compreensão de que tinha para com a vida que crescia uma dívida que não se pagava com resignação. Se a família a queria longe, que a expulsassem com pompa. Ela partiria carregando o pouco que lhe restava e aquilo que lhe deixaram. Uma vaca, um baú e uma terra aparentemente arruinada. A viagem até São Bento foi feita a pé, acompanhada por Estrela, que seguia com passos lentos e firmes. Ao redor, o interior respirava um verão seco, mato ralo, poeira finíssima que subia como se fosse a memória do caminho. O ribeirão que Joaquim costumava mencionar borbulhava mais abaixo, escondendo-se entre os arbustos. Helena caminhava com um pano sobre os ombros, a bolsa de couro batendo no quadril, o rosto marcado por uma decisão que parecia mais antiga do que a sua idade. Ela olhava a vaca como se ela fosse a última testemunha de um segredo conjurado em noites de confidência. O rancho apareceu como um recorte do passado. O telhado de telhas irregulares, a varanda suportada por colunas wooden, a porta de madeira com a tranca corroída pelo tempo. Havia um silêncio pesado, aquele silêncio dos lugares que perderam visitantes, onde as cadeiras ficam paradas com as manchas de quem já se foi. Entrou e sentiu o cheiro de mofo e madeira velha, o chão coberto de palha onde antes se amontoavam sacos de sementes. No canto da cozinha, um fogão de ferro com queimaduras antigas. Na parede, um quadro madeira com uma paisagem desbotada. Era pouco, mas era dela. Fechou a porta por dentro como quem fecha um capítulo que ainda precisa de leitura. O baú estava no quarto maior, fechado com uma trava enferrujada. Helena rasgou o tecido que o cobria e, com um canivete, forçou a fechadura. Dentro, encontrou roupas guardadas com cuidado, utensílios de cozinha e, enfiado entre panos, um rolo de papéis. Havia diários, cadernos de páginas amareladas e um mapa dobrado com linhas traçadas à mão, pigmento que o tempo desbotara apenas parcialmente. Um receio se aninhou no peito dela quando pousou as mãos no primeiro diário. As letras de Tobias Mendes. O nome vinha tanto como lembrança quanto como advertência. Os Mendonça sempre falavam de Tobias como de um homem que soube plantar mais do que colheu. Ela abriu um caderno com capricho. A caligrafia que encontrou era de homem que anotava com pressa, porém com precisão. Registros de lavoura, medidas de propriedade, movimentos de homens que haviam passado por ali. Havia também uma anotação diferente, mais curada, quase confidencial. Veio nascente a sudoeste, amostras de cascalho com reflexo metálico. Registro mineral de 1833 anexo. Aquilo fez o sangue de Helena correr mais rápido. Não que fosse uma saber muito de mineração, mas sabia do que se cochichava nas mesas da vendinha. Veios de metal mudavam destino de pessoas. O mapa tinha uma marca, perto de um remanso do ribeirão, um X pequeno, quase tímido. Entre as páginas, encontraram também um documento com selo de cartório. A caligrafia do tabelião confirmando uma anotação de posse antiga. Era mais do que superstição.
Havia papéis que, lidos com atenção, falavam. Naquela noite, ela sentou-se ao pé da janela, lamparina acesa, e leu o diário de Tobias, como quem lê a vida de um desconhecido que foi, por destino, aliado. Havia registros do percurso dos bois, a descrição de um capão de mata que não devia ser derrubado, menção a uma novilha presenteada pelos antigos, que devia ser sempre protegida. Estrela, a vaca, parecia estar citada nas notas como uma presença antiga, não apenas boiada, mas memória viva de práticas que preservavam a terra. As anotações de Tobias falavam com respeito das tradições indígenas próximas, mencionando rituais de cuidado do solo e lugares que não devem ser violados sem acordo. Havia um tom de aviso. Quem não compreendesse a língua da terra poderia desperdiçar qualquer riqueza que encontrasse ali. Helena guardou os papéis junto ao corpo, sentindo o peso do conhecimento recém-descoberto. Não era apenas ouro, se havia ouro. Era um modo de ser com a terra, uma responsabilidade que vinha junto com a posse. Em seu íntimo, entendeu que Joaquim não deixara nada de vago por acaso. Ele havia tecido um conjunto de sinais que somente alguém com coragem e paciência poderia decifrar. Ela não estava sozinha. Havia um fio de cuidado tecido por Tobias e por Joaquim, e a estrela era parte desse fio, mais do que um animal, um guardião de memórias. Mas o conhecimento é muito mais perigoso quando se revela, porque revela a ganância. Na primeira semana em São Bento, a notícia da herança improvável correu pela estrada de carroças como pólvora. Sebastião enviou recados e uns poucos capangas, homens de mão fácil e olhos afiados, apareceram com desculpas de posse, com promessas de ajuda que soavam como ameaça. Vieram ao entardecer, empunhando lanternas e palavras ásperas, perguntando o preço da vaca, querendo saber que tesouros poderiam ocultar-se no rancho esquecido. Foi numa tarde em que o céu estava baixo, o vento empurrando as nuvens, que uma pequena multidão se formou ao redor da porteira. Homens em chapéus de palha, curiosos, alguns com a cara urdida de malícia, outros apenas com o desejo de ver espetáculo. Um deles trouxe um cão magro que rosna e farejava. Estrela estava na varanda, com a cabeça erguida, observando. Quando os capangas se acercaram, o animal que mostravam como ameaça se pôs a andar em círculo, respirando forte. Helicóptero de nervos. Não. Apenas os passos ensaiados do bovino que não se intimidou. O primeiro a entornar foi um jovem de mão leve que tentou tocar o flanco de Estrela, como se quisesse agarrar o animal pela pele. Ela apenas baixou a cabeça, um movimento lento, como quem reconhece a intenção e decide ignorá-la. Mas então, os cavalos que vinham com os homens, acostumados a obedecer a ruídos, esticaram os olhos, tossiram e arrebentaram. Um deles deu um salto, uma ferradura raspou a pedra, e uma pequena confusão nasceu. Latidos, vozes, o trotar descompassado que fez a poeira subir. Estrela, no centro, manteve-se imóvel por um instante que pareceu eterno. Depois, arqueou o pescoço e avançou. Não como fera, mas com a determinação de quem avança para abrir caminho. Os capangas tropeçaram, as lanternas rolaram, e o cão fugiu, assustado. Alguns homens caíram sobre o chão lavado à terra, assombrados pelo súbito desenrolar. Houve gritos e maldições, mas também um murmúrio crescente entre os observadores. Viu? Não é qualquer vaca. A cena não foi grandiosa. Não houve chifres a rasgar camisas, nenhum milagre que curasse ossos. Foi, contudo, um recorte de realidade que mudou o tom da curiosidade para a cautela. Quem antes ria, agora hesitava. A vaca, com passos calmos, voltou a ruminar como se nada tivesse acontecido. Helena viu as coisas acontecerem com o estômago vazio e o coração apertado. Não era que acreditasse em sinais sobrenaturais. Era que compreendia o poder do que as pessoas acreditam. A cidade precisava de motivos para apoiar e motivos para temer.
A cena com Estrela deu a Helena uma margem, não de fé cega, mas de respeito. Não podia negar que o rancho guardava algo que os outros sentiam à pele. Algo que os afastava quando se aproximavam sem cuidado. Na noite que seguiu, a vilazinha discutiu o evento em sussurros e no café da vendinha, onde o dono varria o pó da mesa como se limpasse as palavras. Chegaram notícias de que Sebastião murmurara sobre levar o caso ao juiz e que alguns homens que haviam participado da confusão juraram que procurariam suborno e aliados. A política, mesmo em vilas pequenas, tem sempre os seus corredores, e o nome do juiz Augusto Vilela começou a ser pronunciado como a linha que poderia separar o que era permitido do que era roubado. Helena, ao saber que a disputa ganhara corpo, sentiu a urgência do passo seguinte. Não queria enfrentar sozinha um sistema que se inclinava a favor do mais forte. Precisava de papéis, de testemunhas, de alguém que entendesse que os documentos eram tão importantes quanto a força física. Lembrou-se então do senhor Antônio Cardoso, o tabelião que lera o testamento, e das anotações do diário de Tobias, e percebeu que haveria de procurar alguém com conhecimento e coragem para levar o caso adiante. Joaquim, em sua carta, mencionara sem nome um homem de confiança, um advogado em Ouro Preto que sabia como lidar com registros velhos e com juízes de peito estreito. Helena não hesitou. Seguiria a trilha até a cidade, onde as pedras guardavam histórias, e os papéis podiam valer como espadas. Antes de partir, fez um ritual discreto. Ondeou as anotações e o mapa com cuidado, colocou-os dentro do forro do baú e, junto, um bilhete que colocara para si mesma. Palavras de coragem e instrução, lembrando que havia mais em jogo do que metrópoles de metal. Deu ração à Estrela, tocou o flanco da vaca e, por um instante, falou em voz baixa. Se é segredo que aqui se guarda, vamos desvendá-lo com justiça. Era menos prece do que compromisso. A vaca respondeu com um mugido baixo, que Helena ouviu como aprovação, ou apenas como sustento da própria solidão. De manhã cedo, com a neblina ainda colando-se ao chão, arrumou as poucas coisas que tinha e prendeu o mapa no interior do bolso. Caminhou até a estrada que levava a Ouro Preto, deixando o rancho às suas costas. O vento trazia consigo o cheiro do ribeirão, das jabuticabas que cresciam salpicadas nos quintais, do couro velho da sela que usaria para a viagem. Estrela seguiu, como sempre seguiu, num compasso constante. No rosto de Helena havia determinação, mas também o cansaço de quem sabe que uma estrada é feita de pedras e de encontros. Ao fechar a porteira, olhou uma última vez para o rancho. Não era apenas uma propriedade desvalorizada. Era um lugar de memória, de trabalho e, talvez, de futuro. O que Joaquim deixara não cabia apenas em papéis. Estava em pessoas e em modos de cuidar do chão. Partiu com a convicção de que, se tivesse que lutar, lutaria por uma visão de terra que não se reduzisse ao lucro. Queria justiça, mas não vingança. Queria emprego digno onde houvesse trabalho e uma escola onde o filho que carregava pudesse aprender que a coragem não é só levantar punhos, mas conhecer o valor do que se possui. A estrada para Ouro Preto era longa, feita de poeira e pedra, de povoados e preguiçosas serras. Enquanto caminhava, Helena via-se pequena e, ao mesmo tempo, mais inteira do que jamais fora. Sabia que estrangeiros não virariam para ajudá-la. Apenas pessoas que labutavam como ela, como o seu Manuel, talvez ergueriam a voz. Precisava encontrar aliados, um advogado que aceitasse levar adiante a investigação dos registros, um tabelião disposto a revirar papéis de décadas, uma testemunha que lembrasse de Tobias. Precisava, sobretudo, de coragem para transformar o desprezo em instrumento de luta. Enquanto a estrada se estendia, o sol se erguia mais firme e o rancho ia ficando para trás, uma mancha no mapa da vida. Havia vozes por detrás do vento, vozes que gostavam de julgar e que sempre se apressavam em fechar histórias.
Helena, porém, caminhava tocando a ponta do mapa no bolso, sentindo a aspereza do papel, sabendo que o que estava por vir exigiria mais do que força, exigiria estratégia, paciência e alianças que ainda não tinha. Ao aproximar-se de uma encruzilhada onde a estrada se dividia, lembrou-se da última linha do diário de Tobias que lera. Um aviso brando sobre respeito e sobre o risco de quem cava sem honra. E deu um passo adiante, sabendo que havia de aprender a transformar o ódio em amor. Amor pela terra, pela vida que se anunciava, pela justiça que queria construir para seu filho. A chegada a Ouro Preto foi como entrar num outro compasso do tempo. As ruas estreitas de pedra guardavam a poeira das carruagens e o murmúrio dos mercados. As fachadas de cal impressionavam pela solenidade e lembravam que ali se decidiam destinos. Helena caminhou entre sombras e placas, o mapa dobrado dentro do peito, até a porta do escritório, onde um homem de barba rala e olhos serenos a aguardava. Dr. Francisco Andrade. Ele recebia visitas raras, sobretudo de mulheres sozinhas, mas a postura dela, a claridade da decisão misturada ao cansaço, fez com que o advogado a olhasse sem preconceito. O escritório cheirava a papel velho e a pólvora das notícias. Prateleiras sustentavam volumes de leis e atas, e no centro da sala, uma mesa com manchas de cera testemunhava longas noites de trabalho. Francisco abriu os papéis com cuidado, como quem manuseia relíquias. Folheou o mapa, os diários de Tobias e o documento assinado pelo tabelião com o carimbo do cartório. Reconheceu de imediato a menção ao registro mineral de 1833. Era uma pista determinante, um fio que ligava a terra aos papéis públicos. Está bem selado, disse ele com voz grave, apontando a anotação. Esses registros, quando há coerência entre posse, uso e registro, fazem-se difíceis de contestar. Mas difícil não é impossível. Haverá quem tente vender medo, quem tente dobrar testemunhas. Precisamos de mais que papel. Precisamos de vozes. Helena ouviu e assentiu. Não era ingênua. Sabia da língua da força que presidia aquelas cidades. Ainda assim, o alívio de ver alguém transformar as letras de Joaquim em estratégia foi quase físico. Francisco descreveu, sem floreios técnicos, o percurso que deveriam seguir. Solicitar oficialmente a certidão do registro mineral, reunir as testemunhas que conheciam Tobias e Joaquim, obter do tabelião Antônio Cardoso o depoimento formal sobre a leitura do testamento e, se possível, publicar a história num jornal local para que a opinião pública se voltasse a sua favor. Expôs também o perigo. O juiz da comarca, Augusto Vilela, tinha fama de flexível com poderosos. Era conhecido por decisões que inclinavam-se quando havia ouro envolvido. Era, portanto, preciso agir com firmeza e com cuidado. Logo à tarde, acompanhada de Francisco, Helena foi ao cartório. O senhor Antônio Cardoso, com as mãos já marcadas pelo tempo e pela escrita, reconheceu-a com um olhar que misturava compaixão e prudência. Confessou que, ao ler o testamento naquela casa, sentira-se constrangido diante das gargalhadas e da pressa de livrarem-se do que achavam inútil. Aceitou assinar uma declaração que confirmava o teor do documento e a autenticidade do selo. Era um gesto simples, mas que transformou o papel em testemunho público. No jornal da cidade, uma matéria saiu com o título seco: Caso do Rancho São Bento, reclamação de viúva. O texto não era inflamado. Limitou-se a noticiar que havia contestação sobre a posse. Mas mesmo a notícia somária fez o rumor circular com velocidade. Nos dias que seguiram, o nome de Helena passou a ser pronunciado com menos escárnio e mais curiosidade. Francisco soube colher aquilo. Convocou seu Manuel, vizinho que conhecera Tobias e que poderia relatar o cuidado com que aquele homem preservara matas e veios.
Entre depoimentos e recuos, juntaram-se as vozes de quem lembrava jornadas antigas e a proteção que se prestava à novilha presenteada pelos indígenas. Uma presença que agora chamavam de Estrela, com respeito. Enquanto isso, Sebastião não ficou parado. Havia raiva enraizada em sua altivez. Não via somente uma mulher reivindicando o que fora deixado ao acaso. Via ameaça ao seu poder. Encomendou visitas discretas a Ouro Preto, procurou homens com modos amenos e moedas prontas, e tentou subornar um escrivão conhecido por sua facilidade em perder papéis comprometedores. Quando soube que a matéria do jornal atraíra a atenção, acelerou. Ofereceu dinheiro, cargos, promessas vagas de compadrio. A máquina de poder é, por vezes, um conjunto de gestos pequenos que se somam. Dr. Francisco, que já desconfiava do movimento, falou a Helena de uma peça essencial: a transparência. Sugeria transformar o que era rumor em prova, pressionar por depoimentos assinados e tornar público o movimento de Sebastião. Propôs ainda que Helena não ficasse por muito tempo sozinha no rancho. A exposição poderia voltar-se contra ela. Havia um assunto que a apressou: as contradições do juiz Augusto Vilela. Francisco, com cautela, enviou cartas a outras autoridades, ressaltando a possibilidade de conflito de interesses e pedindo que o processo fosse acompanhado com isenção. Não se fazia alarde, movia-se por corredores formais. Antes que o processo seguisse, porém, veio o acontecimento mais imprevisível. Helena entrou em trabalho de parto. Voltou a São Bento sob alerta. A neblina já anunciava a aproximação do fim do ciclo. A mãe natureza impõe seus tempos, e nada nas leis ou no ardor humano a substitui. A criança nasceu numa madrugada de chuva fina, com o canto do ribeirão como trilha sonora. Havia ao redor poucas luzes e mãos firmes. Uma parteira experiente ajudou Helena a dar à luz um filho saudável, pequeno e enfarruscado, a quem ela chamou Joaquim, num ato de memória e de promessa. O menino chorou como se reconhecesse a luta que o cercava. Helena o apertou contra o peito e por um instante sentiu que todas as batalhas possíveis voltavam-se para o futuro daquele minúsculo corpo. A notícia do nascimento correu como bálsamo entre aqueles que torciam por ela. Seu Manuel trouxe um bilhete de felicitação. Dr. Francisco apareceu com um pacote de roupas e palavras de encorajamento. Mas não havia tempo para folgar. O processo seguia seu curso. A figura de uma mãe com um recém-nascido num colo meigo e firme transformou a mirada pública. Quem antes se aproximava por curiosidade, agora via ali uma responsabilidade social. Uma família que precisava de amparo. No tribunal de Ouro Preto, o dia da audiência foi marcado por um céu baixo, como se o tempo seguisse um rito de solenidade. Pessoas vieram de vilas vizinhas. O caso atraíra mais atenção do que qualquer previsão. Estiveram presentes o tabelião Antônio Cardoso, seu Manuel, alguns trabalhadores que conheciam as antigas rotas de Tobias e até 2 indígenas. Em respeito, receberam tratamento digno, e sua fala serviu para explicar a dimensão cultural do cuidado com a terra e com a novilha presenteada. O advogado de Sebastião, um homem de fala rápida, tentou fazer do caso uma disputa técnica, minimizando os testemunhos e tratando as anotações de Tobias como menções sentimentais, não como prova. Quando o Dr. Francisco colocou o diário de Tobias sobre a mesa do tribunal, pediu que se abrissem páginas que mencionavam explicitamente o registro mineral de 1833. Leu trechos com voz firme, descrevendo locais, amostras e práticas de preservação. Depois, com sabedoria, mostrou no mapa o ponto marcado junto ao remanso do ribeirão, alinhado com as medições que os trabalhadores haviam relatado. Não foi apenas uma exibição de erudição. Foi a tradução concreta de um homem que cuidava da terra em documentos acessíveis ao juiz e ao júri. O momento mais tenso veio quando um capanga que trabalhara para Sebastião
foi chamado a depor. No princípio, sua fala trêmula parecia obedecer à prática da intimidação. Contudo, diante da clareza com que as provas foram expostas e do peso que a opinião pública começara a exercer, ele mudou o tom. Havia em sua voz resquícios de remorso. Contou, sem grandes artifícios, que recebera ordens para incomodar Helena, que lhe haviam prometido dinheiro se trouxesse provas que desacreditassem a posse dela. Falou, hesitante, sobre a tentativa de subornar um escrivão e sobre conversas onde se mencionara que tudo se ajeita com vozes no tribunal. A confissão acendeu sussurros. Suborno não é apenas ato isolado. É chamuscar a legitimidade dos que detêm o poder. A defesa de Sebastião tentou reagir com vigor, mas esbarrou em gestos que pareciam bem tramados. Cartas hendidas e testemunhos confirmados. Viu-se obrigado a recuar quando, no meio da sessão, chegou uma ordem formal. O Ministério Público enviaria um procurador para apurar denúncias de corrupção no processo. Chegou então a figura de Dr. Henrique Salles, promotor com fama de rigor e compromisso com a lei. Sua presença mudou o clima. Não só cuidaria do caso principal, mas também examinaria as tentativas de suborno e as ligações que se estendiam pelos corredores do poder. Houve nos dias seguintes uma investigação curta e direta. Descobriu-se que havia, de facto, tentativas de comprar apoios e de manipular testemunhos. Documentos trocados entre compadres de Sebastião surgiram. Nomes surgiram. O governador provincial, alarmado pela repercussão e pela possibilidade de um escândalo que maculasse a corte, determinou que o processo fosse acompanhado por juiz de reputação ilibada. O nome que trouxe equilíbrio à cena foi o de Dr. Antônio Ferreira dos Santos, homem de carreira respeitada e de decisões ponderadas. Augusto Vilela, o juiz cuja inclinação fora temida, viu-se forçado a afastar-se por conflito de interesses, e a cidade, que tanto apostava no entender das leis, viu pela primeira vez a possibilidade de que o direito viesse a seu encontro. O julgamento final foi uma sucessão de imagens que Helena guardaria para sempre. O mapa estendido, a leitura das anotações de Tobias, a voz rouca do tabelião confirmando o testamento e o depoimento de seu Manuel, que descreveu com simplicidade o modo como Tobias cuidava da terra e protegia a novilha presenteada, a qual, por tradição, era guardada e tratada com respeito. Doutor Francisco, na sua fala de encerramento, apelou não a retóricas inflamadas, mas aquilo que os homens de lei entendem melhor: coerência documental e uso histórico da terra. Lembrou que o registro mineral de 1833 e os diários compunham um quadro onde a posse de Helena era legítima e a intenção de Joaquim clara: proteger. Quando o juiz Antônio Ferreira dos Santos pronunciou a sentença, a sala ficou suspensa. Ele afirmou que, diante da soma das provas, testamento registrado, depoimentos de testemunhas, mapas correlacionados com as amostras e a prova de tentativas de suborno, não havia fundamentos legais para negar a posse a Helena. Determinou a confirmação da herança sobre o rancho de São Bento e reconheceu o direito de prospecção, desde que feito sob normas que respeitassem a propriedade e os modos de uso consagrados. Mais do que a vitória particular de Helena, foi uma vitória do princípio de que documentos e memórias somadas constituem um corpo de verdade. Sebastião, desmoralizado, viu-se não apenas derrotado em juízo, mas compelido às consequências sociais. Seu prestígio diminuiu. Os homens que antes o seguiam passaram a evitar sua casa, como quem evita a sombra de um naufrágio. Alguns foram processados por tentativa de coação e suborno. Outros preferiram sumir-se na rotina das estradas. A justiça, naquele episódio, não foi espetáculo de vingança. Foi ajuste que gaveou o poder do dinheiro em favor do direito. Com a posse confirmada, Helena poderia agora escolher o destino daquela terra. Não havia espaço para vaidade.
Joaquim, em suas cartas, havia deixado pistas sobre como usar os recursos de forma a beneficiar os que viviam ao redor. Lembrou-se das palavras dele. Não é riqueza só para quem tem, mas para quem faz. E assim foi a decisão dela. Explorar o minério com limites e com responsabilidade. Chamou trabalhadores locais, estabeleceu contratos claros, pagou salários justos e determinou que parte dos lucros seria investida em infraestrutura. O primeiro investimento foi a escola, construída com sobras do primeiro minério trabalhado. Era um barracão simples, de tábuas bem assentes, janelas que deixavam entrar luz e, no centro, um quadro escuro onde o professor escrevia as letras que abririam horizontes. Crianças que antes ajudavam nas lidas, agora aprendiam contas e letras. Mulheres encontraram trabalho na cozinha e na administração. Homens foram contratados para o trabalho de forma regulada, com folgas e comidas decentes. Helena insistiu que o rancho não se tornasse apenas uma mina, mas um lugar de vida, e contratou uma parteira e uma enfermeira para cuidar das famílias. Uma pequena enfermaria nasceu com remédios básicos e com um catre para emergências. A atitude dela gerou um efeito em cadeia. Pessoas que antes viam o rancho com desdém passaram a procurar emprego ali. Aqueles que tinham esperança se tornaram protetores do projeto. Até os indígenas da redondeza foram convidados a participar de conversas para que seus usos do lugar fossem respeitados. Suas práticas de cuidado do solo foram incorporadas, quando possível, às rotinas de manejo. Helena, sensível às vozes que cercavam a terra, fez das decisões um diálogo. Não tomou a riqueza e fechou as portas. Partilhou o trabalho e instituiu regras que visavam longevidade e justiça. A transformação física do lugar foi lenta e bela. Cercas foram consertadas, o celeiro ganhou nova cobertura. O casarão foi restaurado com madeira de qualidade e uma trilha foi aberta até o remanso do ribeirão, onde o ar trazia cheiro de musgo e lembrava as horas de Joaquim no cachimbo. O ouro que vieram a extrair não foi destrutivo. Pequenas galerias surgiram, respeitando o relevo, usando as técnicas da época, mas com controle e pagamento a quem labutava. A palavra que mais se repetiu entre os trabalhadores foi dignidade. Helena pagava em dia, tratava as pessoas com humanidade e exigia honestidade em troca. Estrela envelheceu nesse tempo de mudança. Passou de animal desprezado a criatura respeitada, e seu nome ecoou em histórias contadas à sombra do alpendre. Havia quem visse nela a marca do passado que salvou o futuro. Havia também quem a visse apenas como companhia fiel. Em tardes de sol, crianças brincavam ao redor dela, e o mugido baixo que soltava soava como um sino de presença. Quando a velhice chegou, e Estrela já não andava com o mesmo passo, Helena cuidou dela com ternura. Não houve cerimônia que proclamasse milagres. Houve um enterro digno, onde a mulher que outrora fora ridicularizada liderou as homenagens. Cavaram um vão sob uma jabuticabeira, plantaram junto uma muda e cobriram a terra com cuidado. Ali, um pouco da história de proteção e de tutela virou memória viva. A jabuticabeira cresceu firme nos anos seguintes. Foi testemunha de escolas inauguradas, de casamentos celebrados, de um sistema que tentava não repetir os erros do passado. O rancho de São Bento deixou de ser símbolo de humilhação para virar símbolo de um outro modo de ser. Onde houve ódio e desdém, cresceu trabalho e cuidado. Onde houve tentativa de usurpação, se erigiu justiça. Helena, que nunca desejara holofotes, viu seu nome se tornar referência de liderança humilde. Aos que vinham pedir conselho, dizia simplesmente: trate bem a terra e as pessoas, o resto se ajeita. O filho, Joaquim, cresceu entre livros e alfaias. Desde menino, mostrou curiosidade afiada. A sua memória mais cara era a sombra de Estrela e o colo da mãe, quando as noites eram frias. Aprendeu as letras na escola
que a mãe ajudara a erguer. Ouviu das bocas dos antigos as histórias de Tobias e guardou cada detalhe como um patrimônio. Quando era jovem, viajou para a cidade grande. Estudou e escolheu o direito, porque queria entender as leis que mudavam destinos. Tornou-se advogado e, tal como as cartas que o pai escrevera, fez da justiça profissão e da defesa dos pequenos um princípio. Anos depois, quando voltou ao rancho já formado e com passos de quem carrega conhecimento, encontrou a jabuticabeira frondosa e a sepultura de Estrela marcada por uma placa simples com o nome da vaca. Estrela, guardiã do chão. Joaquim, agora homem de fala serena, pousou a mão no tronco. Sentiu ali a continuidade daquilo que sua mãe começara, quando, ainda jovem e grávida, aceitou a vaca que lhe fora dada em desprezo. Havia nela uma lição que ele aprendera: a coragem de aceitar o que os outros descartam e transformá-lo em bem comum. A justiça que cercou a história foi resultado de papéis e de pessoas. Do testamento registrado, do diário de Tobias, da coragem do tabelião em formalizar o que leu, do advogado que traduziu documentos em argumentos e da comunidade que não permitiu a intimidação. Foi também resultado do cuidado contínuo que Helena teve com a terra e com as pessoas. Prova de que prosperidade não nasce só de veios minerais, mas de trabalho e de ética. Ao final, a herança virou instrumento de bem-estar coletivo: escola, enfermaria, empregos e respeito pelas tradições locais. Quando as pessoas, anos depois, contavam a história do rancho de São Bento, repetiam o título como se fosse lição: do ódio ao amor. Contavam de como o riso que expulsou uma jovem virou respeito que ergueu um povo. Contavam como a velha vaca, inicialmente motivo de escárnio, foi peça central de uma virada. Não porque tivesse feito milagres, mas porque sua presença alimentou um conjunto de crenças e cuidados que, somados à perseverança de Helena, levaram à restauração da justiça. A transformação foi social e íntima. A mulher que aceitou o que os outros desprezaram mudou seu destino e o daquelas que vieram depois. Nos últimos anos de sua vida, Helena caminhava pelas trilhas do rancho com o filho já homem ao seu lado. Observava as crianças correrem até a escola. Via a enfermaria atender doentes com atenção. Via a jabuticabeira carregada de frutas nos fins de tarde. Havia dias em que se sentava à sombra e recordava Joaquim, com saudade que não tremia. Falava das cartas que ele escrevera, da confiança que pôs nela e do modo como ensinara que a terra pede cuidado, não rapinagem. O rancho continuava a dar frutos, não apenas em ouro, mas em trabalho, em letras, em vidas mais dignas. E foi assim, com paciência e firmeza, que a história se fechou. Não com um milagre que cai do céu, mas com uma sucessão de escolhas humanas. Aceitar a vaca não fora gesto de fé ingênua, fora decisão estratégica e afetiva. Helena aceitou a responsabilidade, seguiu os indícios deixados por quem amara, buscou a lei e a transformou em escudo para os fracos. Ao fazê-lo, converteu desprezo em respeito, ódio em amor, e deixou um legado que, como a jabuticabeira, daria frutos por muito tempo. Se esta história tocou você, conte nos comentários. Teria aceitado a herança? Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o que se despreza, às vezes, contém um futuro. E se quiser acompanhar mais histórias como esta, fique por aqui. Há sempre lições escondidas em lugares que menos esperamos.